Oi pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje são os quadrinhos que li agora nesse mês de abril. Abril, nesse mês eu comecei a trabalhar numa história em quadrinho que eu quero levar para o FIC. Vai acontecer o Festival Internacional de Quadrinhos no final do mês de maio, né? Daqui a um mês, menos de um mês, gente. Vai ser lá pelo dia 22, lá em Belo Horizonte. E eu tô planejando, eu vou fazer um pequeno fanzine, uma pequena história em quadrinho para levar para lá. E esse mês de abril eu comecei a trabalhar mais intensamente nela. Daí o que aconteceu? Acabei não conseguindo fazer vídeos aqui para o Kitnet com a frequência que eu gostaria. Então, só para explicar por que eu tive ausente aí nas 2 últimas semanas que não teve publicação. Mas daí, aproveitando agora que é o fim do mês, né, 30 de abril, né? Eu queria fazer aquela famosa pilinha, porque no fim das contas esses vídeos acabam sendo mais fáceis para mim, porque eu não preciso necessariamente editar, né? Basicamente ir conversando sobre o que aconteceu durante o mês, em termos de leitura. Então é um vídeo mais tranquilo para fazer, acho que geralmente é interessante, o pessoal curte, né? Então vamos falar aqui em ordem cronológica, começando pelo 1º de abril, o primeiro gibi que eu li foi o Little Tulip, né? Do Book e Shahan. Cara, eu vou ser sincero, o Book eu sei que ele é fodão, tem mais coisas publicadas aqui no Brasil, né? Pela própria Comic Zone, né? Acho que tá saindo um álbum recente dele. Mas eu não vou pagar aqui de dizer que conheço, cara. Esse aqui foi um contato que eu tive com ele, né? Eu achei, cara, o desenho dele é acadêmico europeu, que eu gosto pra caramba. Ele tem uma característica de traço que você, se vê o desenho dele, com o tempo você consegue dizer, isso aqui é um book, né? Achei ele muito bacana nesse sentido, a localização da história, o desenvolvimento. Só que ao mesmo tempo, eu não sei, cara, não sei se foi uma coisa de momento, eu não sei se a gente vai... Sabe como ver um filme, porque esse álbum aqui, se eu não me engano, ele foi produzido, né, nos anos... Não, pior que eu acho que é bem recente, bicho. É bem recente. Não peguei aqui a data de criação desse álbum aqui, não. Eu tava achando que era alguma coisa tipo década de 80, né? Mas eu acho que não é década de 80, não. Acho que é bem 2014, é verdade. 6, 7, década de 2010 para cá, pode ser. Eu posso estar cometendo erros a respeito da data, mas o que eu ia comentar que me estranhou é que parece um quadrinho muito antigão. Lógico, ele fala de 2 períodos de história antigos, os anos 1979, né, que é onde se passa a história, e um grande flashback de contextualização do personagem principal, que vem lá da Rússia dos anos, sei lá, 40, 50, 60, assim, saca? Então tem 2 períodos diferentes históricos, mas o jeito de contar a história me pareceu muito enlatado, muito engessado. A trama é legal, mas é um quadrinhão de velho, assim, tá ligado? Assim, é mais classicão o enquadramento, é tudo... E a grade dele, né, as grades, né, aquela grade europeia, tudo ordenadinho, não tem... tá tudo dentro do grid, né, não tem... Nada contra, eu curto esse negócio, mas isso me deu um aspecto, por isso que eu tava vendo aqui a data do álbum. Me deu um aspecto assim de álbum velho, assim, de coisa velha. Mas não é velho, é um estilo e ele é de 2014. Não desmerece, eu achei bacana, assim, cara, mas a linguagem meio antigona meio que me cansou, assim, né? Aí que mais que nós temos? Talvez agora você seja compreendido, do parceirão José Aguiar e do Paulo Biscaia. Fazia tempo que o Zé já tinha lançado esse álbum aqui. Quer dizer, ele lançou. Na verdade, é um projeto do Paulo Biscaia, certo? O roteiro é dele, tem prefácios aqui para textos dele que contextualizam a obra. Na própria carreira teatral dele, né? Para quem não conhece, o Paulo Biscaia é um diretor de teatro, diretor, produtor de teatro, produtor cultural, agitador cultural aqui de Curitiba. Ele tem a companhia Vigor Mortis, né? E ele tem uma série de projetos interessantes em cinema, audiovisual em geral, assim, e principalmente no teatro. Já tem alguns anos assim que lançou peças. E ele brinca muito com essa ideia do terror, assim. Só que ele vai meio que a la Tim Burton criando toda uma linguagem estética para
bem própria para falar desses aspectos de terror em suas peças, assim. Acho que vale a pena conhecer o trabalho dele. E esse aqui é a história de um serial killer, né? Paulo Biscaia tinha já tentado fazer, já tinha trabalhado com ele no teatro e tal, e era um assunto que ele conta aqui que é muito caro para ele, porque ele estudou na formação dele, ele sempre quis contar essa história e não acertava a mão. Daí, após muito tempo pensando, assim, ele conseguiu achar um roteiro que mais atendia as expectativas dele próprio, né, para com o trabalho, né, o que ele pretendia atingir e tal. E, cara, ficou bem bacana, assim, né, a história. Cara, no fim, o que é legal aqui é, tipo, a edição. Ele faz uma edição interessante dos eventos, né, a gente vê que tem toda uma pesquisa muito bem amparada, tem referência bibliográfica, tem, né, o cara estudou, tem fotos aqui, né, de jornais da época, e aí a gente vai entender quem que é esse serial killer, como é que foi a trajetória de vida dele, né, da onde que ele saiu. O jeito de contar essa história é bem particular, né, mexe com a linha do tempo e tal. Então achei que o Paulo Biscaia, assim, mandou muito bem. Eu tô falando dele, mas assim, eu considero ele, digamos assim, o roteirista, a força propulsora, né? Mas não dá para desconsiderar o trabalho do José Aguiar e do André Staalschmidt. Desculpa se eu não estiver pronunciando direito o nome. Mas o André já tinha falado dele aqui no Kitnet. Ele fez um outro álbum aqui em Curitiba, né? Da Loira Fantasma, com o Antônio Éder. Então tem todo um trabalho legal aqui, né? O Zé faz o desenho e o André faz a arte final. E deu um efeito que eu achei bacana, assim. Eu gostei. Tem muitas áreas com pincel, assim, uma arte do pincel, que eu achei muito legal, assim, em cima do desenho do José. Eu acho que tem um contraste ali entre os estilos que dá um sabor muito legal para o resultado final, assim, uma combinação muito bacana, né? Trabalhinho que foi bem legal. E o bacana desse álbum aqui, como que você consegue adquiri-lo, né? Acho que da melhor maneira é entrar em contato com o Paulo Biscaia ou com o José Aguiar aí nas redes sociais, porque como foi um projeto aqui de incentivo à cultura com determinadas regras, que eu nem sei quais são, né? Esse álbum aqui ele não está disponível para venda, ele estava sendo doado. O meu eu consegui de grátis, no Vascão, foi massa. O José me deu ele, né? Já tinha lançado fazia um tempo, ele até achava que eu já tinha o álbum, mas a gente tinha se desencontrado aí. Então acho que vale a pena dar uma olhada aqui, bem, né, um materialzinho bacana. Recebidos. Eu ando muito devagar com as leituras, andava muito devagar com as leituras. 2023 ainda está tendo repercussões no meu 2024. Eu não lembro se eu recebi esse álbum aqui em 2023 ou se ele já é agora de 2024, da Tábula, né? Digital Comics. Eu acho que tá aqui a data 2023, né? Só que por outro lado aqui a data aqui embaixo, copyright 2024. Então, vou supor que esse álbum aqui, eu acho que ele chegou porque eu tô tentando ler todos os gibis que chegam para mim na hora agora esse ano. Eu tô com uma pilha de gibis que eu recebi ano passado que eu não li por razões N, mas dane-se, né? Tem que ler e dar um retorno. Agora, esse aqui eu achei muito bacana, né? Esse gibi que a gente recebeu da Tábula, muito obrigado, Tábula, né? Do Joe Hill, Stephen King e Richard Matheson, 3 autores que eu adoro. E daí são adaptações de quadrinho em cima de contos deles. Então, é muito legal porque tem uma história que, inclusive, Steven Spielberg transformou em filme lá no começo dos anos 70, né? O Encurralado, de um cara que dirige um carro e é perseguido por um maluco num caminhão todo velho, fodão, enferrujado. Eu me lembro que eu assisti esse filme, eu acho que eu era criança ainda, e me marcou bastante, porque você nunca vê um motorista, e ele é curto, mas ele cria toda uma ansiedade, todo um... E você só tem o Spielberg com baixíssimo orçamento. É o caminhão, o carro e o motorista do carro que tem o ator lá. Você não vê o cara do caminhão e é isso, o filme inteiro, assim, velho. E é um negócio, assim, muito bacana. E é baseado numa história do Richard Matheson, que tá adaptada para quadrinhos aqui, né? E a arte tá muito bacana. A execução foi muito legal, né? E o Stephen King e o Joe Hill, né, que são pai e filho, né? Eles, uns anos atrás, fizeram um conto em homenagem ao conto do Matheson, que influenciou, né, o Encurralado e que está adaptado aqui.
E daí, a outra história que tem nesse volume é o conto, homenagem, que daí mostra uma gangue de motoqueiros envolvida com um caminhão, que a gente pode até brincar se não é o mesmo caminhão, de repente a gente cria uma causa sobrenatural, né? É um caminhão fantasma que assombra os incautos da estrada, ou, né? Sei lá, cara, é tipo o Predador, né? Uma raça de caminhoneiros que vem pra Terra, alienígena de caminhoneiros. Porque, tipo, é muito engraçado, né? O mesmo personagem em duas histórias que tem modelos parecidos, assim, mas daí é outra dinâmica. Você ter uma gangue de motoqueiros é bem diferente de você ter um motorista, né? E tem outras razões que motivam os personagens. Então achei o desenho da primeira, vou ser bem sincero com vocês, que eu não curto o estilo. Pra mim não... Mas, no fim das contas, funciona dentro da narrativa, né? Acho que se o desenho não faz você sair da narrativa, não te atrapalha, não é um ruído, tá ótimo, ele já tá lindo e maravilhoso. Se ele explica o que tá acontecendo do jeito que era dentro da intenção dos autores, se você consegue olhar para o enquadramento e entender o que você está enxergando, pelo menos de elementos, ainda que a relação entre um quadrinho e outro possa ficar um pouco mais nebulosa, exija mais interpretação, aquela unidade ali, principal ali, se o desenho está funcionando para cumprir aquela unidade, está valendo muito, assim. E esse desenho funciona, cara. Eu não gosto muito, mas funciona. Eu prefiro mais a arte sujona da segunda história. Mas, como foi de grátis, eu fiquei muito feliz, né? Uma pequena história sobre esse gibi eu li agora nesse mês, cara. Eu acho que eu devo ter ido lá pelo dia 10, dia 8 de abril, assim. Comecinho do mês, deixa eu ver aqui. Eu tenho a data 4 de abril. E daí eu coloquei aqui, e eu geralmente consigo me achar pela minha biblioteca, né? O modo como eu organizo minha biblioteca é meio temático. Então, existem poucos lugares onde uma história que nem essa podia estar. Eu procurei em todos esses lugares e não estavam. E na minha cabeça ainda eu lembrava de ter deixado ela num lugar específico da prateleira. E daí eu quase que comecei a gravar esse vídeo, não ia mostrar a revista, ia mostrar um quadro aqui do lado, né? Com a capa dela. Mas eu consegui achar, e o doido foi isso, cara. Eu consegui achar olhando pela 50ª vez, no mesmo lugar da estante. Porque a lombada me enganou, cara. Eu tava olhando pra lombada, pensando num outro livro, e no fim, enfim, coisas né? Em seguida, a alegria do mês, né? O Do Contra, né? O Herança, o álbum do Yoshi. Então, se eu li esse álbum aqui, foi um dia antes. O lançamento deles deve ter sido lá pelo dia 5 de abril, né? Não lembro bem direitinho a data, mas deve ter sido por ali. E, cara, livraço, eu achei muito bacana. Eu acho que deve ter um vídeo de Escama comentando aqui. Acho que ele já deve ter feito, né? Mas eu achei um trabalho muito bacana, cara. Muito legal, né? Um dia até eu quero ver se eu gravo um específico meu. Porque acho que o que me pega aqui, primeiro, conhecer pessoalmente o Yoshi, ver o quanto ele batalha, né? Faz anos que ele tá lidando aí, não só ele, né? O Yoshi, para mim, é um exemplar de diversas outras quadrinistas e quadrinistas e quadrinistas, né? Que estão por aí batalhando sem desistir, trampando pra caramba, assim, nossa, e é legal que não é só o trabalho, né, você vê como uma pessoa vai se preocupando e refinando, né, eu achei um dos trabalhos que eu gostava de acompanhar dele eram takes, né, pequenas histórias em quadrinho, infogramas que ele montava com dicas de narrativa para quadrinhos, você encontra isso no Instagram dele, é um material muito legal, um cara muito preocupado, assim, com a execução do ofício. E esse trabalho aqui, cara, é muito legal porque você vê tudo isso, todo esse acompanhar do profissional e tal, você vê como reflete numa execução de uma história que conversa em diversos níveis, sabe? Assim, não é só questão aqui da identidade amarela que ele tá falando, que com certeza essas pessoas vão ser tocadas, representadas muito bem aqui, mas para a sensibilidade da gente, pra gente, sabe? Aquilo que eu sempre falo, né? Conheça outros olhares e outros temas e outras ideias e abra um pouquinho mais aquilo que você sabe, assim. Eu aprendi muita coisa com esse álbum aqui, eu achei ele muito legal, muito transformador. Então, valeu, Yoshi. Muito legal. Aí depois um recebido do ano passado. O pessoal da Comic Zone me mandava quadrinhos, eu agradeço. Eu acho que eu li uma boa parte, mas teve alguns que eu não consegui ler. E o Ministério foi um, cara. E, cara, é assim,
Francisco Solano Lopes e Ricardo Barreiro. Francisco Solano Lopes, se eu não estou enganado, vamos só conferir aqui, é o desenhista, né? O roteirista, Westerheld, né? Exatamente. E se tornaria, Lopes aceitou a proposta, né? O Eternauta. Então, Francisco Solano Lopes é o desenhista do Eternauta, certo? E é também o desenhista que a gente tem aqui em Ministério, que daí é uma história que não tem muito a ver com Eternautas, a não ser que a gente considere o futuro ou fantástico, então nesse sentido sim, mas ele vai mostrar um mundo depois de alguma coisa horrível que acontece, e esse mundo todo está concentrado numa torre. Isso aqui é a primeira página, você vai ver essa torre aqui, esse grande prédio, que se chama Ministério e que está todo organizado. No topo está a Elite, daí vai descendo, faz lembrar um pouco uma série da Netflix que rolou por aí, mas esse material aqui é de 1980, né? Foi publicado, se eu não me engano, durante os anos 80 na revista... Enfim, né? Na Bravo, acho que deve ter sido, ou na Fierro? Bravo. Fierro, né? Mas é bem bacana, cara. Assim, é uma distopia, tem a estrutura do prédio, né? Você vai ter o personagem, e daí tem bem estereótipo, né? O protagonista é um rapazinho, aí ele tá apaixonado pela mocinha, e daí a mocinha é sequestrada e levada pelos malvados lá do topo, e o rapazinho vai subir. Cara, se você for parar pra pensar, é quase um enredo de filme norte-americano dos anos 80, né? Resgate, aventura, ação, pou. E no meio, acho que eles até deviam estar com uma ideia assim, mas no meio vão acontecendo coisas que subvertem essa narrativa, vão para outro caminho, né? Não é nada assim impressionante, mas é muito interessante, né? Não fica dentro do enlatado, ele sai disso também, né? Então tem muita coisa que repete, né? Os modelos de ficção científica, dos quadrinhos, da Metal Hurlant, né? Pô, a própria Fierro, acho que seguia muito essa escola, né? Heavy metal e tal, assim. Ele tá bem dentro dessa vibe, assim, mostra uma distopia, né? Tem coisa aqui que a gente podia discutir no nível mais político, de ideologia e não sei o quê. Mas ainda assim, né? Tá lido, e esse é o outro que eu acho engraçado. Eu tava falando ali da mesma editora, por sinal, né? Então acho divertido de falar isso, né? Eu tava falando que o Little Tulip me parecia quadrinho de velho, assim, né? Quadrinho antigo, mas com uma linguagem, assim, mais de tiozão, assim, saca? Um quadrinho de lado do outro. Esse aqui é muito curioso, porque se você for para pensar, mais ou menos a mesma coisa. É um quadrinho do lado do outro. Mas o jeito que tem um ritmo que tá dentro da relação entre essa história, não sei se é porque ela mergulha muito mais na fantasia, né? No absurdo, do que essa daqui que fica no pé no chão, né? Mas ela é mais rica, ela tem algo assim mais juvenil, assim, saca? Mais inocente, no sentido assim de inocência perante as ideias do mundo, né? De visões meio maniqueístas, de simplificar as coisas, e ao mesmo tempo tem um frescor, tem uma agilidade, tem uma fantasia, tem uma brincadeira muito legal, assim, né? Então, eu falando isso aqui, mostrando aqui imagens né? Enfim, né? Mas tem isso também, né? A representação do feminino aqui é bem o que está na capa, cara. É quadrinho feito nos anos 80 e é o jeito como muitas dessas publicações representavam a figura feminina, né? Um objeto, fetiches, muita violência com relação a elas. Então, coisas para pensar aqui também. Né? A gente pode ver aqui os pormenores e dizer, não é bem assim, mas tem muita coisa aqui que é meio, né, infantil, assim, num sentido inocente de não considerar esses aspectos, assim, né? Enfim, mas eu curti Ministério, obrigado por terem me enviado, o pessoal da Comic Zone, bem legal. Isso aqui é muito bom. A biografia do Jack Kirby eu finalmente li, né? Tá aqui, né? Yay! E essa daqui é outra que também lançaram sei lá quanto tempo, acho que são uns 2, 3 anos atrás já. Tinha comentado um monte, tava lá, e quando eu fui comprei na Ichiban essa daqui, né, na nossa Comic Shop aqui, a Mitty olhou pra mim e falou, mas você já não tem isso? Daí eu errei. Não tinha lido ainda, tudo, e era aqueles quadrinhos que parece que todo mundo leu na época, assim. E se você não leu, vale a pena. O Jack Kirby, que tá aqui ilustrado na capa,
é um dos profissionais dos quadrinhos mais relevantes que existe para o mundo dos super-heróis, porque basicamente ele criou o universo Marvel. Aí tem toda uma história com Stan Lee, que é um outro debate, assim, eu acho muito legal isso. Porque daí aqui a gente conhece o Jack Kirby, né, a trajetória dele. E daí o Tom Scioli, que é um quadrinista que eu achei muito bacana, que eu acho que ele fez um trabalho muito legal aqui. A história, ela tem, eu tava falando de jeitão de velho, né? Mas essa daqui, o estilo dela, os boxes sempre em cima, 6 quadros, tudo muito bem ordenado, tudo muito com cara de comic book dos anos 40, 50, uma estruturinha bem rígida, bem quadradinha, né, para não, né? E ele brinca com isso dentro da história, ele conta a história do Jack Kirby, ele faz essa narração tudo muito amparado em documentação, né? Tem todas as referências e tal. Tem falas do Kirby que ele tira de depoimentos, de entrevistas, e ele... Ó, isso daqui veio de tal lugar, procure lá. Cara, isso é muito legal. E a história aqui, por exemplo, o Jack Kirby indo pra guerra, ele nasceu nos anos 30, né? Então, 30, 29, um negócio assim ali no final da década. Porra, é só olhar aqui no começo, né? Imbecil. Né? Tá onde lá? Meu avô, meus pais, 1917 Jack Kirby nasceu. 28 de agosto de 1917. Então é isso, que década de 30, 20 é errada. Era 1917 ele nasceu, judeu, pobre, né? Explica a história dos pais dele, de onde que vieram. O desenho aqui no começo é muito legal porque ele emula as litografuras, né? As litografias das publicações do século XIX, contando a história do como os pais se conheceram, mostra o fascínio que ele tinha com os jornais, né? As histórias ilustradas, e vai construindo esse personagem, daí a gente vai acompanhar ele na Segunda Guerra Mundial. Cara, é assim, você vai fazer uma resenha disso aqui, você vai explicar tudo o que acontece no livro. Mas, velho, sério, não, é biografia, é informação, é você ver um cara que, puta, era fora da casinha, né? Dentro do trabalho dele, ele era um mestre mesmo, ele era um rei, não tem como discutir isso, né? E as contribuições que ele deu para o mundo dos quadrinhos é apenas o universo Marvel. E daí toda essa... Eu acho muito legal de ler isso aqui, e agora saiu o Prazer Stan, né? Que é a continuação feita pelo Tom Scioli, mostrando o Stan Lee, que eu tô curioso para ver. Mas você vê assim que... a sardinha fica pro lado de quem gritou mais alto, né? De quem se mostrava mais. E não do cara que ficava ali efetivamente trabalhando. Então essa coisa da construção da visão alheia, da visão externa, da visão pública, favoreceu muito Stan Lee, né? E a história do Jack Kirby é aquela história, né? Em um determinado momento ele fala: os quadrinhos vão partir seu coração, garoto. E, tipo, dói ler o trabalho dele, mas por outro ele tem momentos de reconhecimento. Tem uma sessão aqui muito bonita dele que eu achei já mais adiante, né? E ele conta que... Deixa eu ver se eu acho aqui, porque... Aqui, né? O Dave Stevens, o criador do Rocketeer, foi procurar ele para pedir conselhos, cara. O Dave Stevens, eu adoro o trabalho do Dave Stevens. Tava, inclusive, dando um estudo na arte dele outro dia, assim, né? Dave Stevens, cara... Adoro o trabalho dele, né? O criador do Rocketeer. E daí aqui ele fala: não tente desenhar como os outros, faça do seu jeito. É o conselho que o Jack Kirby dá pro cara. E, cara, é inspirador, assim, sabe? Então, assim, é muito legal a biografia porque ela mostra pequenas coisas assim, né? Um quadrinho, isso é um quadrinho no meio de toda uma narrativa que ele coloca ali, mas essas pinceladas são momentos de luz em uma trajetória que é marcada por muito trabalho, que não é necessariamente uma coisa ruim. O trabalho, o envolvimento que ele tinha era algo que você vê que ele tinha interesse, ele curtia, cara, ele se realizava ali fazendo aquelas coisas, só que dentro da estrutura de mercado que ele tinha era difícil de se colocar, de se realizar, sabe? Aquela coisa que se fala assim, não é só uma profissão, mas é algo que te dá sentido para tua vida. Então Jack Kirby tinha isso com essa arte, né? Só que a situação de mercado, a situação de problemas de ganhar a vida, aí eram outros 500, né, cara? Então, porra, um puta livro, cara, coisa legal pra caramba, assim, eu achei, né? Acervo Insólito é uma publicação do meu camaradinha não, né? Eu falava camaradinha anos atrás, cara, quando eu conheci ele era, né, mais jovem, agora já é porra, ter respeito, cara, é um autor mais maduro, né, tá dando aula na Gibiteca, tá publicando, segue aí na luta também. Eu acho que ele ainda tá no começo de carreira, acho que, apesar de estar aí já há alguns anos eu acompanhando a pessoa,
eu tô sentindo que ainda tá num começo, assim, de algo que vai, né, crescer. E é muito legal, porque tá sempre presente, tá sempre fazendo as coisas, tá agindo, né? Tem muito trabalho por trás disso aqui, eu achei isso muito bacana. E daí é o nosso amiguinho Ariel Cunha. Ariel da Cunha. Desculpe, Ariel. Né? Que daí eu tô acostumado a falar Ariel, né? Mas o Ariel aqui, puta, ele traz aqui pra gente umas 2, 3 histórias, né? Desenvolvidas, né? Em conjunto com roteiristas. Eu tenho outro roteirista aqui, tem que citar os nomes, só que eu não preparo as coisas, vou fazendo na doida, assim, então tem essas coisas, assim. O André Florão, né? Então, são trabalhos que ele desenvolveu aqui, né? Nesses últimos anos, e são umas narrativas muito interessantes. Aparece a Gibiteca, acho que tem um pouco a ver com o projeto dele na Gibiteca, né? E são 3 histórias aqui, assim. Então, foi bem legal ver o material do Ariel, assim, o número 0 aqui, Acervo Insólito. Espero que venham mais. São histórias de terror, são histórias que versam um estilo, assim, meio cripta do terror, sabe? Histórias da EC Comics. Mas, ao mesmo tempo, tem uma atualização, tem um pensar nos dias de hoje. Não são uma imitação, né? São pegar o estilo e começar a tentar tocar alguma coisa diferente com ele, assim. Achei bem legal, né? Aí já tinha de anos aqui, mas reli, na verdade, né? Os Pequenos Guardiões. As 6 primeiras edições, que são, tipo, é como se fosse um livro infantil, né? Só que com quadrinhos, né? Tem o formatinho de livro infantil, o design também, né? O desenho todo. Cara, eu adorei esse trabalho aqui. É do David Peterson, acho que a única coisa que eu conheço dele são os Pequenos Guardiões. Ele tem um trabalho de quadrinhização que prima pela ilustração, parece livro ilustrado, assim. O formato, o jeito dele contar pequenos episódios. Ele reinventa, né? Porque seria um comic book isso aqui, né? É o gibizinho de 24 páginas, primeira parte de uma minissérie de 6, né? Mas assim, quando ele deixa quadrado, né? Em vez de explora esse formato quadrado, explora a riqueza das ilustrações, a paleta, o estilo que os personagens são desenhados, né? São esses ratinhos que formam uma guarda, eles vivem em 1149, uma coisa assim, e daí vai narrando, né? Então eu achei isso aqui muito legal, mas esse outro aqui é mais legal ainda, porque é a continuação, e você vai vendo que o autor vai ganhando firmeza, vai ganhando, ó, tô aqui, pega personagens da primeira história, continua, segue, coloca outros dramas, né? E ainda assim, né, usa os quadrinhos, né? Tem umas coisas aqui, eu abri aqui por acaso, assim, eu até posso falar alguma coisa aqui sobre dificuldade de saber o sentido de leitura, umas determinadas diagramações que ele toma, assim, né? Mas tudo bem. Agora, de modo geral, cara, essa cena da luta contra a coruja, cara, é aventura isso aqui, sabe? É aventura juvenil, assim. Só que uma aventura juvenil de muita qualidade, cara. Um negócio muito bom, assim, velho. Eu curti pra caralho e acho que vão ter novos volumes aí, é pela Conrad que tá saindo. Vão nessa, velho. Eu achei bem... Porra, o lado... A criança dentro de mim ficou feliz. Aqui a criança dentro de mim ficou triste. Johnny Quest, Future Quest, também é outra coisa que saiu faz um tempão, tava na pilha. Um desses aqui, inclusive, tava lacrado, né, o número 2. Né? Eu não tinha aberto do plástico ainda, eu deixei ele fora do plástico agora, né, pra ler. Acho que isso aqui, sei lá, foi lançado já tem uns anos aí, cara. Vamos só por curiosidade verificar de quando que é. Onde é que tá o... Cadê o expediente? 2017. Anos mesmo. Bem atrasado, né, gente? Foi o ano que eu concluí o doutorado. Que beleza, né? Muito tempo atrás. Né? Mas assim, eu tinha lido o primeiro e tinha ficado com uma boa ideia. Eu pensei até em gravar um vídeo sobre quadrinhos que eu acho ruins. E para discutir o que é um quadrinho ruim. E para mim, muito do quadrinho ruim não é ruim, mas assim, é o quadrinho que decepciona. É o quadrinho que, no começo, ele mostra uma proposta que podia ser, porra, do caralho. Aí você cria expectativas. Lógico, expectativa é problema meu, né? Foda-se eu. Se eu tinha expectativas, o cara que fez um trabalho, tinha uma proposta. Só que ele mostra a proposta instigante, legal. O que é? Para quem cresceu dos anos 70, né? Quem era criancinha barrigudinho de 6 anos de idade, correndo ali nos anos 80, ali
por esse mundo de Deus, aí ligava a TV, você tinha os super-heróis da Hanna-Barbera, o Space Ghost, o Johnny Quest. Cara, Johnny Quest é sensacional. O desenho animado dele dos anos 60 é muito do caralho, assim, cara. Totalmente errado, cheio de coisas assim, mas tem muita coisa legal ali, cara. E daí eles pegam todos esses, porque eram vários personagens, os Herculoides, você vai ver os Impossíveis, o Homem-Pássaro, caramba, eu adorava o Homem-Pássaro quando eu era piá, assim, cara. Eu assistia e pirava, saia correndo pela casa, que eu podia voar e tal, assim, era, né? E daí toda essa memória afetiva, e é um universo de super-heróis que podia constituir uma terceira força, tipo, nós temos a DC e temos a Marvel, aqui você pode ter pela Hanna-Barbera uma outra visão completamente diferente do que é ser super-herói, né? E acho que, salvo engano, a maioria deles com design do Alex Toth, que é um puta quadrinista, um daqueles gênios que não... Cara, tem muita coisa pra falar do Alex Toth, cara, porque que nem eu li uma vez um artigo lá, é o gênio que parece que nunca conseguiu emplacar uma obra-prima, mas tem muita coisa legal dele. E tem um legado dele aqui nesses visuais, assim, tal, e trabalhos de desenhistas, que até estão aqui, né, o Steven Rude, o Evan Shenner, puta, uma coisa bacana. Daí eu tô falando isso tudo porque o cara pega esses personagens que fazem parte de um afetivo, então tem essa coisa da nostalgia, do nerd barrigudo que quer viver, né? Só que ele traz, e funciona muito bem no começo, porque ele começa a fazer esses personagens interagirem de uma maneira, assim, é uma trama muito legal. É uma pessoa que senta e fala, pô, se eu fosse pegar esses brinquedos e fazer um negócio para angrar a criançada, não vou tratar a criançada feito idiota, porra, ia fazer o sonho de uma criança, o olho de uma criança brilhar, né? O que é atiçar a imaginação da criança. E esse começo funciona muito assim, porque a gente vai lembrando das coisas e vai cruzando cara, as primeiras duas histórias, eu, caralho, que do caramba. Aí a coisa começa a degringolar. E termina de um jeito que eu achei muito nhé. Assim, fiquei pensando, porra, mas o que aconteceu? Por que o primeiro parecia ser melhor que o depois, né? E daí eu fui ler os extras, assim, os diálogos, e daí eu fui descobrir que as duas edições, tinha sido trabalhada com Darwin Cook, o cara que fez lá a Nova Fronteira, a Última Fronteira, a Nova Fronteira da DC Comics. Se der certo, eu vou estar colocando aqui a imagem, né? Mas é um quadrinho que, puta, eu acho muito bacana, que também brinca com nostalgia, muito com nostalgia. A linguagem retrô dele, do Darwin Cook, é maravilhosa, tá presente em outros trabalhos, mas aqui, porra, ele transforma isso em estilo, fica um negócio assim, é estético, é bonito de ver, é um retrato dos anos 60, e a trajetória desses super-heróis não é só a ameaça deles, que no fim das contas eu acho até meio paia no final, né? Mas o levar ao desenrolar dessa história até o conflito final é maravilhoso, porque ele não se preocupa só em contar essa luta contra o mal, mas em fazer um monte de referências à época, né? A luta contra os comunistas, né? E, cara, era super rico, e a interação que ele fazia entre os personagens era muito bacana, o jeito que ele ia construindo. E tem muito disso aqui, porque quando você para pra pensar, isso aqui é meio que o Nova Fronteira da Hanna-Barbera, assim, o cara tentou fazer, vamos juntar eles, vamos fazer não sei o que, coexistindo o universo, não é o multiverso, é o universo, né, é uma coisa só, assim, sempre estiveram no mesmo lugar, só que eles nunca se encontraram, isso é muito legal. Daí o Darwin Cook faz só as duas primeiras edições, daí ele sai. Daí fica um carinha que tá super empolgado ali e tal, mas ele não dá conta. Ele tenta repetir, mas não... E é uma questão, não é das ideias que não são legais, mas é o ritmo, o jeito de você fazer a troca entre os personagens. Não é assim o que tá ali, os personagens que aparecem, o desenrolar. Podia ser a mesma coisa, é tipo Esquadrão Suicida. Se você pegar os dois filmes do Esquadrão Suicida e assistir os dois, você vai ter essa impressão que um é muito, muito melhor que o outro. Estupidamente. Só que quando você para pensar, os dois são exatamente o mesmo filme, contado de uma maneira diferente. Saca? É o mesmo enredo, a mola, o desenrolar, a ameaça final, unir a força, a interação, a tentativa de tentar fazer um sentimento de família. E é isso que acontece aqui, cara. O começo, assim, é bem bacana e depois vira um Esquadrão Suicida 1. Saca? Tipo, não é tão ruim quanto o Esquadrão Suicida, mas é muito decepcionante perto do que prometia no começo. Daí, se eu for falar o que é um quadrinho ruim, é um quadrinho que faz triste. Esse quadrinho me fez triste. Classe média sofre. Né? Pum! Mais um aqui. A pira começa a aparecer. Esse aqui é quadrinho de adulto.
Esse aqui é Um Lugar Errado, do Bret Evans. Trabalho lançado aqui pela Figura Editora, com curadoria do Quadro em Branco, outro canal aqui que... Cara, Quadro em Branco eu não acompanho tudo deles, mas os vídeos de quadrinhos que eu já vi deles, para mim, foram... como um vídeo de quadrinho tem que ser feito. Ponto. Né? É muito bom. Agora, isso aqui, cara... eles se juntaram, trouxeram, fizeram aqui, né? Isso aqui eu achei bom demais, cara. Aliás, eu tô falando do Quadro em Branco, não tô vendo citação aqui. Se eu estiver cometendo um erro, por favor, me apontem o erro ali embaixo. Eu posso estar cometendo um equívoco e ter dado uma informação equivocada. Peço perdão por isso, se for o caso. Mas enfim, né? Tendo ou não a participação do pessoal do Quadro em Branco, acho que tem um dedo do Quadro em Branco aqui pela curadoria, alguma coisa assim. E o Bret Evans é um autor de quadrinhos que tem uma forma de trabalhar com as suas páginas, que também brinca muito com a ilustração, mas um caminho totalmente diferente, né, daquela ilustração do Pequenos Guardiões, que é mais certinha, mais detalhadinha. E aqui você vai ver cores, uma paleta, enquadramentos. Cara, é um livraço, cara. Olha isso, cara. Olha como livro que não é definido, não é que o cara sabe como trabalhar, cara. E olha que legal. E se você for olhar de perto depois, você vai ver que tem todas as letrinhas. Foi Lilian Mitsunaga quem que fez isso aqui, cara, a versão brasileira. Isso aí tem que ser. Letreiramento Carlos Assunção. Olha, Carlos Assunção, eu olhei pro teu trabalho e pensei que pudesse ser a Lilian Mitsunaga. Então, você considera isso como um elogio, né, ou não? Mas eu achei, porra, cara, mandou bem pra caralho. É isso que eu acho. Cara, achei que mandou pra caralho, cara. O trabalho de letreiramento aqui tá muito bacana, velho. Muito bacana. E a letra, eu falo isso porque é difícil. Isso aqui não é só escrever e tascar. Isso aqui é fazer todo um ajuste e compor com a página que ele tinha criado. É o primeiro material dele que eu leio em português, né? Então, cara, eu acho incrível. Daí, e o que é a história? Um cara faz uma festa, são 3 histórias, tá? E um cara faz uma festa, aí uma outra moça tá comentando sobre um encontro, sobre achar um namorado e não sei o que, vai para uma outra festa, e no final tem uma conclusão, né? É extremamente cotidiano o que acontece aqui. São festas, pessoas se encontrando, conversando nessas festas e falando sobre a ausência de alguém. O fulano não veio. O fulano. Quem que é o fulano? Aí o fulano é o fio que vai conduzir a gente por esse, né? Por mais que ele esteja ausente em muitos momentos, ele sempre está presente. É esse fio que eu acho que pode dar a chave para a gente desfrutar muito desse álbum aqui. Dos álbuns do Bret Evans que eu já li, esse aqui é o mais sossegado. E isso eu tô supondo que eu entendi ele direito. Porque os outros livros dele, cara, sossegado que eu falo, é de deixar perturbado, irmão. É de fazer você ficar, ui. Esse aqui, eu acho que ele fala sobre cotidiano, ele tem... Pode ter um ponto de vista, talvez, sobre... não sei, não vou interpretar o ponto de vista dele, assim, mas ele vai trazer coisas que vão fazer a gente pensar sobre relações, sobre imagem, sobre vida, sobre como a gente se enquadra nos nossos grupos sociais, sobre a imagem que a gente cria, né? Sobre quem a gente é de verdade. Não sei, cara, isso são umas coisas que eu fui pensando, assim. Só que, como ele é um bom artista, ele vai muito além dessas palavras que eu tô falando aqui, né? Ele vai muito mais. É muito bom. Que mais? Eu tô aqui, eu fui ler só agora. O Maiara e Annabelle, Carreta Fantasma e Sala de Espera da Europa, da Aimee de Jong. Seguinte, gente. Isso aqui da Conrad apresenta. É dessa coleçãozinha maravilhosa, dos quais eu recebi alguns e vou correr atrás de outros, porque eu acho que essa é uma coleção que vale a pena ter. Gosto para um caralho desse formato. Noite dos Palhaços Mudos, um clássico dos quadrinhos brasileiros que não devia ser esquecido, tá aqui. 9mm, né, do nosso amigo Paulo Bruno. Paulo, não te conheço ainda, acho que não te conheço, não sei. Mas assim, Paulo, acho que esse foi o primeiro trabalho que eu li teu e eu fiquei impressionado. Eu achei incrível, eu acho que você é matador, velho. Isso aqui é daquelas que eu terminei de ler, eu fiquei...
muito bom, assim, cara. Muito foda, cara. Eu achei, né, o Feliz Aniversário, o Feliz Obituário, que eu acho que eu tinha até comentado, né? Do Rafael Calça, do Jefferson Calça, uma história que tem bastante polêmicas, mas, cara, é isso que é foda. Quando você fica pensando na polêmica e não pensa na história em si, né? De certa forma é meio que uma maldição isso, assim, né? Pra todos os casos, assim, porque você fica discutindo a polêmica, né? E daí acho que vale a pena muito ler esse material aqui. Eu tô falando disso aqui que eu não devia estar falando, eu só queria falar dessa coleção maravilhosa, que vale a pena fazer. Adoro, adoro, adoro. Tá, pronto. E para falar desses dois aqui. Isso aqui, né, de todos que apareceram até agora dessa coleção Único Colorido, quero que é a única autora estrangeira. Acho que foi o primeiro volume para abrir, e eu acho que começou muito bem. É um trabalho jornalístico dela. Sensacional. E aqui tem a Maiara e a Annabelle, que é um clássico brasileiro, novo clássico brasileiro. Cara, a Maiara e a Annabelle, eu não sei de quando que tá correndo aí. Eu não duvido que não é de antes de 2010 ainda. Porque tem coisas aí que a gente vê. Eu acho que Maiara e Annabelle tem já alguns anos de estrada aí, né? O Pablo Casado, né? E o Thales Rodrigues, eu acho que eles estão aí já há uns anos, né? E é um material assim que a gente, putz, cara, eu acho que pede pra virar animação, acho que pede pra virar jogo, acho que pede pra virar série, acho que pede pra virar filme, acho que pede pra virar peça de teatro, acho que é daquelas coisas assim que tu quer transformar em outras mídias, assim, cara. E aqui no Gibi é muito legal, cara, é muito bacana a brincadeira com a carreta, acho que quem curte deve gostar mais ainda, né? E a interação entre a dupla é um, como é que é, um spin-off, uma história à parte, um conto perdido, acho que dentro ali da cronologia de Maiara e Annabelle, né, porque elas são uma novelinha, né, elas têm um desenvolvimento, né, mas assim, eu curti, assim, cara, eu achei isso aqui bem legal, os dois aqui, né. É tão bom ler gibi bom, cara, é tão bom ler gibi bom. Coffee, também, ano passado fizeram um lançamento aqui, gente. Eu não fui no lançamento, eu não lembro por quê, cara. Guilherme Mate, eu fui descobrir que ele é aqui de Curitiba, cara. Nossa, eu não sei se eu conheço o Guilherme Mate, cara. Minha cabeça é tão zoada que eu não sei se eu te conheço. Talvez a gente se conheça de rolê, de ter se encontrado. Então o que tá me pintando mais a cabeça não é você, Guilherme, não é a tua pessoa, não consigo te visualizar. Mas o que tá me pintando muito na cabeça é o teu trabalho. A minha companheira, a Rosana, ela é barista, então ela me apresentou um monte de coisas sobre café que eu não fazia ideia, cara. Daí você começa a ver que o café para de ser só uma coisa que você bebe e entra no aspecto da... Já era da cultura antes, né? O fato de você só beber uma coisa não quer dizer que não tenha cultura aí, né? Que o diga o mate, né? Agora, o café também tem todo um... Pô, tomar café não é só tomar café, né? A gente bem sabe aí os desdobramentos simbólicos que as pessoas podem ter com tomar o café. E daí aqui, o que você vai ter aqui? Coffee, você tem a história que, como ele mesmo diz, bebe muito em Tekken Crit, né? Tem muita coisa dos animes, dos mangás, um jovem numa sociedade distópica em que a Amazon comprou tudo, só que ela tem outro nome aqui. E daí tem as últimas lojinhas, né, refúgios, e daí tem grupos de marginais, né, que vão lá e quebram as coisas, tipo máfia mesmo, assim, né. Então, assim, arrebentam, pressionam o cara para fechar, porque não tem mais espaço, porque agora vai ser tudo mais fácil, você vai pedir, vou entregar em casa e não sei o quê. E esse carinha aqui, ele conhece uma moça que tem uma cafeteria e começa a aprender. Ele tinha toda uma relação com o café, mas o café ligava ele a uma pessoa querida que ele perdeu. Você vai vendo assim que são vários elementos que eu vou falando e vou pensando em One Piece, vou pensando em Tekken Crit, a realidade do design que ele coloca é muito legal. Ele tem uma influência aqui do desenhista, que eu não vou lembrar o nome, porque, cara, tá muito legal. Aqui no final tá muito esboço, muito caracterização. É um trabalho assim, cara, e o desenho que eu acabei não mostrando, né? Mas eu achei muito bom a linguagem dele. É o Hewlett, Danny Hewlett, o camarada que fez as artes do Gorillaz e criou a Tank Girl, né? Desenhista puta foda. Se eu tô falando o nome certo, posso estar errado. Se eu não me engano é Hewlett. Posso estar errado. Mas enfim, é uma das influências e a gente já vai vendo aqui, ele mesmo assume isso. Isso é legal, cara.
assumir influência, mas tu fala que tu vê influência, mas tu vê o trabalho do Matt aqui, cara. Se eu visse um desenho dele fora daqui, eu ia dizer que é dele, cara. Isso que é legal, porque tu vê, não, isso aqui lembra tal coisa, isso daqui lembra tal coisa, isso aqui lembra tal coisa, mas ao mesmo tempo, se tu vê uma arte desse cara fora daqui, é o Matt. E é muito legal isso, cara. Se apropriar e ao mesmo tempo criar uma coisa que é tua, velho. E assumir isso. Ele coloca nos textos, cara. Que trabalho bonito, escolha, ritmo, a condução da história, né? Você lê no sentido ocidental, mas eu acho que ele pegou, aprendeu muito da leitura dos mangakás, né? E é um negócio que é próprio, não é que é mangá. Ele flerta muito, mas, cara, ele tá falando sobre o universo dele, né? Nem sei se ele define isso aqui como mangá ou não. Flerta muito, mas tá no sentido ocidental de leitura. Foi pensado por um ocidental falando sobre café. E daí outra coisa oriental bacana aqui é o caminho do barista zen, né, cara? Porque, cara, ele vai ter um mestre ali, uma figura antropomorfa, que é um corvo, ele vai explicar por que do corvo depois, mas aí tem um papo sobre fazer café, apreciar café, que se você tiver 2 neurônios, você liga muito fácil com apreciar qualquer coisa como os próprios quadrinhos, né? Pegar as... Então é um livro, assim, que vai ter a ação, vai ter lá a trama lá do pam-pam, piu-piu-piu e tal, assim, ação, briga, tudo magistralmente desenhado, gostei muito da sequência de ação, só que vai ter as paradas para falar de café e saborear, e flui, faz parte, não fica forçado, a pessoa tá ali, tá falando a diferença que tem um café e outro, e você já começa a falar diferença de papel entre um e outro, de uma encadernação, de um formato, de ler quadrinho no digital. Cara, tudo é saborear, cara, tudo é apreciar, tudo é fazer uma pausa, né? Como se você tivesse no quadrinho lá do nosso amigo lá, do Homem que Passeia, né? Você faz uma pausa e aprecia, mesmo que você esteja vendo uma cena de tiroteio, aprecia, cara. É mais do que só a traminha, é mais do que o piu-piu-piu, tá ali na... Quadrinhos acho que é uma arte que flerta muito com a eternidade, com a meditação, e esse cara aqui faz a gente pensar nisso com café. Então, assim, Coffee, do Guilherme Mate, cara, parabéns, achei do caralho. Pum! Por um fio, eu nunca tinha visto uma obra afrofuturista. Pelo menos uma obra que eu tivesse certeza que é afrofuturista. Pelo menos uma obra que se declarasse afrofuturista. Então, porque a gente pode falar do Pantera Negra, mas eu não tenho cacife para ficar discutindo se o Pantera Negra é afrofuturista ou não. Acho que existem pessoas muito mais qualificadas e que estão com um debate muito melhor do que isso, do que eu, né? Sobre isso aí na internet. Mas esse daqui, eu achei muito legal, cara. Porque é um afrofuturismo, declarado afrofuturismo, que mostra umas questões raciais aqui, que mostra um desenvolvimento. São ideias que você já viu em filmes de ficção científica norte-americanos, já vi em desenho animado. A gente estava falando agora há pouco da Hanna-Barbera, tinha um desenho da Hanna-Barbera, de uma cidade submarina e tal. Então tem... Mas, cara, a gente pega isso e fala, é igual. Não é igual, cara. Porque não tem a questão racial na cidade submarina. E a questão racial, porque aí acontece, eles vão explicar como que essas cidades, só existem pessoas negras, né, só há negros na cidade, né, e por que só tem negros na cidade submarina? Daí quando você vai ver, eles foram mandados para lá à força, né, eles foram caçados e torturados e mandados para lá. E daí a gente argumenta que, não, mas isso não aconteceria hoje, mas... Hoje não, mas no futuro, quando a gente vê as coisas que rolam por aí, velho, assim, eu não sei, velho, não sei, cara. Acho que a gente tá num momento, assim, que se for para puxar a corda para um lado, acho que a gente tem que tentar puxar a corda para se reconhecer como uma comunidade, assim. É um papo meio não quero ser utópico, mas acho que a gente precisa sentar e conversar, porque o que tem nesse livro aqui é muito forte, assim, né? E é um negócio assim que eu não acho que não seria plausível. Eu não acho, inclusive se a gente for ver a nossa realidade, isso que é o pior, a guerra que é cometida, né, contra as pessoas negras do nosso país, né, a estrutura que a gente tem, isso aí tá todo mundo falando e a gente
normaliza essas coisas, né, cara? Se a gente parasse para colocar a mão na cabeça, essas batidas policiais, essa estrutura que dificulta mais a vida de uma classe do que da outra, que coloca muito mais dificuldade e penúria para uma classe do que para outra. Essa estrutura de privilégios, assim, ela é muito problemática, né, cara? E daí quando você vê uma história aqui, não é só viagem na ficção científica, né, vamos imaginar como seria ser. Cara, isso aqui vai... Puta, muito foda, cara, muito foda, muito foda. Achei, assim, puta livro. E é isso, cara, essa cidade debaixo d'água, que ficou isolada durante anos, e daí, tipo assim, não fala alto e vai sair agora pro mundo da superfície de novo. E vai ver como é que tá lá em cima. Né? E como é que tá lá em cima, né? Então, tudo isso perpassado pela cultura negra, assim, escrita por quem sabe do que tá falando, cara. Então, eu achei, assim, me gusta. Estamos sem foco. Tudo bem. Shanna. Shanna, a Mulher Demônio, temporada de caça. Cho e Stewart. Frank Cho, roteiro e ilustrações. Esse é um gibi que tem uma loira ideal gigantesca que foi encontrada numa proveta gigante de um laboratório nazista por um time de soldados norte-americano que estava fazendo não sei o que lá. Não se explica quantos anos se passam entre esse laboratório e a Segunda Guerra Mundial. Tem dinossauros que estão lá, porque é tipo uma terra perdida que tem dinossauros, um laboratório, e daí eles libertam essa moça, começam a cuidar dela, ela é super forte, ela mata dinossauro na porrada, sai no braço com eles. E cara, se você tem 12 anos, garotinho, você pode gostar. Eu, garotinho, gostei, cara. Eu gostei. O garotinho, porque se você tiver mais de 12 anos... E eu tô chutando 12 anos de uma criança, tá? Do século XX. Eu não sei se uma criança do século XXI ia curtir isso aqui. Mas assim, eu achei... Ah, cara, vergonha alheia, né, cara? Que coisa, pra onde que a gente vai nesse mundo? Me perdoem por isso. Mas, ó, aqui tem o Alien. Alien, a história ilustrada. Você sabia que esse quadrinho foi o primeiro a entrar na lista de mais vendidos do New York Times em 1979? Em 1979, quando saiu o filme Alien, o pessoal da edição era europeu, cara. Isso aqui foi lançado pela... Isso aqui é material europeu. É um gringo, 2 gringos, né? É o nosso querido Walter Simonson e o Ark Goodwin, né, produzindo, chamaram 2 americanos, mas a proposta, a iniciativa foi, se eu não me engano, da Metal Hurlan. Isso aqui tá escrito, tá onde, irmão? Onde que tá? Você acha aí, cara? Cara, isso tava escrito na Wikipedia, não vai estar aqui porque isso aqui tá pelado, cara. É a história, é o álbum do jeito que fizeram ele. Uma coisa, ó. Eu vou tentar lembrar, tem 2 pontos já. Vou fazer assim. Aqui tá a capa original desse álbum quando ele foi lançado em 79, que eu acho muito melhor que essa daqui. Eu ia brigar com a editora Excelsior. Editora Excelsior, vocês colocaram uma capa ruim. Mas a verdade é que essa capa aqui é ipsis literis igual à nova edição que foi lançada em 2012 lá na Europa. Então, só que cara, é sério, a antiga é muito mais tesão, velho. É muito mais massa, assim, cara. E o que é isso aqui? É o filme Alien, né, cara? Pegaram um Alien, só que curioso porque eu fui atrás, porque não tem informação. Na minha cabeça doida, eu tava achando que tinha algum texto, que tinha vindo alguma coisa. Não tem, isso aqui eu comprei, isso aqui eu não recebi, tá? Comprei, né? Achei muito massa. E a experiência é muito legal, porque fui atrás para ver como é que era, e o Walter Simonson e o Ark Goodwin produziram junto com o filme essa história em quadrinho. Eles pegaram o roteiro, pegaram o storyboard, pegaram fotos do set que foram sendo mandadas para eles. Repara que a gente está falando isso numa época que você não tem internet, não tem e-mail, não tem celular para fotografar. É fotografar, vai num laboratório, revela, faz uma seleção, põe no envelope, lacra como confidencial e manda específico para esse artista. Então, a história em quadrinho, eu não sei se saiu junto com o filme ou um pouco depois do filme, ou talvez até um pouco antes, não sei. Tem diferenças entre o filme
e essa história em quadrinhos. Tem, por exemplo, uma cena em que quem assistiu o filme sabe que o Bishop lá, não é Bishop, o Ash, né, o funcionário Ash, que a geração mais nova conhece ele como Bilbo Bolseiro, né? Mas a geração antiga lá do filme do Alien, ele é o funcionário de ciências, o oficial de ciências, que depois se mostra um traidor, um androide assassino, né? Então, tem uma cena em que as duas únicas mulheres da nave estão conversando, né? E daí a Ripley pergunta para outra assim, você já dormiu com ele? Não, e você? Não. E daí é ali que elas começam a suspeitar, porque a verdade é que durante a história inteira é jogado pistas de que ele é um traidor, ele é um robô, é só você prestar atenção. Até, inclusive, ele que facilita a entrada do bicho na nave. Mas, enfim, tirando isso, é um trabalho do nosso amigão Walt Simonson, que eu adoro. Eu não sei se essa colorização original, mas eu tô muito tentado a crer que sim, né? Tem muita coisa aqui que me faz pensar em rotulador, me faz pensar... A arte dele me lembra muito aquela arte rápida de quem faz arquitetura, né? E faz croquis de ambiente arquitetônico. Ele usa muito bico de pena, as cores estão muito berrantes, a diagramação, tudo isso daqui, cara, eu penso em Mental Hurlant, tá ligado? Penso em Heavy Metal. E foi uma edição especial. Então, em termos de adaptação, de contar história, em termos, tipo, tem um monte de elogios aqui, foi bem recebida na época, e foi tão bem vendida que entrou na lista do New York Times de Best, né, de mais quadrinhos mais vendidos. Então, se a gente fala em graphic novel, se alguém acredita nesse selo, se alguém acredita que tem uma identidade nos quadrinhos que são graphic novel, pode colocar isso daqui na sua historiografia, cara. Porque ele é histórico, assim, e funciona bem como história. Amo o trabalho do Walter Simonson, adoro o trabalho. Cara, eu achei muito legal. Nessa linha, 79, 80, Kinara, uma história feita pelo Eduardo Mazzucchelli. Não, Mazzutelli, perdão, hein? Mazzutelli. Liber, pelo amor de Deus, Liber. Vamos caçar tua carteirinha. Eduardo Mazzucchelli e Henrique Alcatena. Muito bom. Muito bom. Cara, eu já tinha visto eles em Rakshasas. Aí aqui é outra cultura, outro povo, né? Na Indonésia, se não me engano. E, cara, ele vai contar a história de dois príncipes, a sucessão do trono. Foi um livro que eu recebi aqui. Eles sempre colocam junto, né? O pessoal da competição. Recebi ano passado, demorei uma cara... Né? Não sei se isso é uma resenha, mas tá ficando tudo com cara de resenha, né? Estamos uma hora filmando aqui. Vamos em frente, né? Super resenhão. Esse aqui, Kinara, eu achei muito bacana. Primeiro, por causa da arte do nosso amigo Alcatena, que, cara, é deslumbrante. É um troço, assim, sensacional, né? Achei muito foda o trabalho que ele faz aqui, né? A história que é adaptada, né, tratada pelo... É tratada, né, porque pode ser que ela já esteja lá, mas o cara tem todo um tratamento para trazer aqui para o Ocidente, né, para fazer decupagem, para pensar o que vai ser contado, quais palavras que vão ser ditas. E é um rei, tem dois filhos que são incríveis, aventureiros, defendem, existe uma comunidade de demônios que assola esse povo, né, tem toda uma relação de política lá dentro, e tem uma estátua que o rei tem, que é de um demônio chamado Kinara. E essa estátua é mágica. O rei se aconselha com ela. O rei faz perguntas para ela e ela dá respostas. Ela orienta o rei. Então, Kinara. Cara, eu tava gravando aqui, daí me interromperam, daí agora eu tô tentando retomar todo o raciocínio. Mas a verdade é que Kinara é um puta álbum. Tem um desenho bom, tem essa história que eu tinha acabado de falar, né? Eu dei uma revisada ali no que eu tinha dito. E acho que é uma coisa muito legal, porque essa estátua, ela dá conselhos, e ela... A gente não sabe se ela é uma voz do destino, ou se ela é uma mega planejadora, né? O Kinara, no caso, né? Uma estátua que vê o futuro, ou uma mente genial que... Puta, vamos fazer isso porque Beltrano vai agir desse jeito, ou Ciclano vai agir assim, não sei o quê. Porque, tipo, tem todo um caminho tortuoso que você vai seguir com essa estátua, né? Ela vai trocar de mãos, vai dar uma coisa, vai falar outra, e vai aparecer... Cara, é muito doido, assim. Você só vai ter uma conclusão no final, né? O que estava acontecendo? O que é? Aí no final fecha direitinho. Não, era isso. Daí a gente... É meio vago isso que eu tô falando por causa daquela regrinha do spoiler, né? Acho que você, de repente, pode preferir ler e ver o que acontece do que ter eu te explicando.
né? Essas questões das tramas. Mas eu achei muito legal justamente essas discussões, né? Do que é o planejamento, o que é a manipulação, o que é... As coisas não podiam ter sido de outra maneira, não tinha um jeito mais fácil. Então é um gibi que me fez pensar nessas coisas, fora a arte deslumbrante do Henrique Calcatena. E estamos chegando no final, gente. Estamos chegando aqui no final, né? Com Calmaria, né? Da Melissa Garabelli e do Philip William. Dois queridos que sempre estão nos eventos, né? Esse aqui é um álbum que, inclusive, eu acho que eu tenho autografado. Muito legal, cara. Eu gosto. O trabalho de aquarela da Melissa é maravilhoso e o Felipe, ele se dedica já há muitos anos a lapidar o conto, a história, a narrativa. E esse aqui é uma fábula, né? Porque se a gente começa, mas onde é que vem, não sei o que, não esquecer, não é isso, você não está olhando para o lado certo. Você tem que olhar para o aspecto de fábula, você tem que olhar, assim, no encontro entre as pessoas, né? Você tem que não ver se as condições são de temperatura e pressão conferem com uma realidade ou não. O que está aqui é outro aspecto. Eu acho que é uma viagem pelo subjetivo, né? Coisas para pensar. Eu curti. Né? E é bacana porque Calmaria faz pensar muito nisso, né? Um mundo tão ansioso, tão cheio de... Que nem a gente tem aqui um monte de intriga e bababá. E, né? Aqui você, de repente, tem exatamente isso. Um momento para você parar, pensar na vida. Cara, isso aqui me surpreendeu, velho. Eu recebi, também é dos recebidos, eu recebi do pessoal da Script. Faz já um tempo, foi no ano passado. Eu tenho uma curiosidade, porque essa capa aqui que vocês estão vendo, eu conheci ela fazendo pesquisa para o doutorado. Né? Lendo, você vai ler, de onde que... E tinha um papo no meu trabalho que era relevante, que era sobre graphic novel. Hoje, para mim, assim, conversa de bar, você falando comigo, para mim graphic novel é só um termo de marketing. Ponto. É só isso. É só alguma coisa para você caracterizar fisicamente o produto de uma outra maneira e talvez tentar valorizá-lo. Como começou com o Will Eisner, como ele pelo menos justificou o uso, né, a apropriação que ele fez. Mas daí você vai ver, mas outros elementos usaram a palavra graphic novel antes, porque tem o Santiago Garcia, ele tem um livro publicado aqui, que se eu não me engano é para ler a novela gráfica, um negócio assim, né? Não sei, novela gráfica. Talvez seja só a novela gráfica, o título. Santiago Garcia. Eu li, estudei esse livro para o doutorado e eu não concordo com ele. Mas não é pelos aspectos históricos, é pela interpretação, é pela tese. Ele tem a tese de que a graphic novel é uma coisa diferente do que era feito de história em quadrinho até então. E para comprovar, daí ele vai mostrar o histórico e desenvolvimento. E ele vai mostrar isso aqui, né? Acho que foi lá que eu peguei essa capa. E tem outros lugares que falam disso aqui. Porque teria sido a primeira vez que apareceu romances ilustrados, né? Era picture novels. Não era graphic novel, mas era picture novel. Que ele trazia na capa. Ele explica aqui, né? O nosso amigo Douglas. Deixa eu só confirmar se é o nosso amigo Douglas. Para eu não cometer erros. Não, não é o nosso amigo Douglas. É o nosso amigo Diego Moreau. Desculpa, Diego. Né? Diego Moreau, sócio fundador da Script, né? Aqui ele faz um texto no final, contextualizando a história, a editora, os autores. Eu não sabia, né? O Arnold Drake eu não dei bola na hora que comecei a ler, mas é o criador da Patrulha do Destino, né? Entre outros personagens que eu adoro, assim, né? Acho que é do Metamorfo também. Cara, e aqui nos anos 50 eles fazendo histórias que eram pulp, né? É um pulp... um jornalista que chega numa cidade porque ele recebeu um chamado, ele chega nessa cidade, descobre que o grande figurão da cidade, o grande coronel da cidade tinha falecido, e daí as pessoas começam a se articular, né, de novo, né, a política, né, começa a se articular para ocupar os espaços de poder e tal, e a viúva desse finado era amante do nosso amigo jornalista no passado, né, ela tá aqui na capa, e ela tá articulando para ela ser a grande dominadora. Então ela é a vilã da história. E daí o cara sente um tesão incontrolável por ela vai enrolando ele. Mas daí tem a filha do falecido que aparece. Daí cria-se um triângulo amoroso. Daí ela é pura e casta. A outra é malvada e chegada a querer dominar os outros. E uma mulher não pode querer dominar os outros porque é feio. E todos os problemas que você pode imaginar que tem de época tem aqui. Mas apesar disso... Eu gostei, cara. Eu achei divertido
Eu gostei da arte, né? O Diego, ele fala bastante coisa sobre a arte do Leslie Waller, dá uma definição, era um ator, um desenhista negro, né? Acho isso importante. Tem uma série de questões estéticas de representação, mas é uma mistura de pulp, de história de detetive, com historinha de amor, né? Tipo, a trama do amor, ela é fundamental aqui, né? Aí, com quem que eu vou ficar? Ah, eu preciso largar a bebida, preciso largar... Às vezes é meio constrangedor, mas eu achei legal, cara. Achei honesto. Achei que os caras, na época, eles estavam fazendo o melhor que eles podiam. Porra, é de 1950, cara. É bem melhor do que eu esperava. Então, agradeço aí o Diego e o pessoal da Script por ter me enviado. Peço desculpas por ter demorado tanto para ler, mas, pô, bem bacana. E as duas últimas. Para o Witch Club, que rolou na sábado passado, teve Pente Quente, da Ebony Flowers, uma coletânea de histórias. A Ebony Flowers, eu fui ler a biografia dela aqui, eu não conhecia ela, sabe? E daí tá aqui, né? Nasceu em Maryland, formou-se em antropologia biológica, com doutorado em currículo e instrução, trabalhou como professora e chegou a dar aulas em Luanda, Angola. Em paralelo ao seu trabalho acadêmico nas áreas de etnografia, ciência e educação, tem colaborado com seus quadrinhos para publicações como o New York Times, a The New Yorker e a Paris Review. E o desenho dela, cara, é assim, se eu tivesse olhado em um outro lugar, eu ia dizer, eu acho meio... Mas, cara, não podia ser de outro jeito, cara. O desenho dela é perfeito para ela. Ela é o caso daquela autora perfeita, assim, desenhista e escritora, assim. E ela, nessas 8 histórias, vai contar contos que eu não sei até que ponto são ficção e até que ponto são reais, porque não faz diferença. Não faz diferença se é autobiográfico super real, né? Ou se é uma ficção que ela tirou. Porque, cara, é real isso aqui, cara. As histórias que ela conta, você vai poder pensar assim, cara, isso aconteceu com alguém. Tipo, é muito plausível, é muita lógica, é muito real. Mesmo que seja uma ficção que tá brincando com muito real, assim. Pode ter várias pessoas que vão se identificar, que vão se ver, né? Principalmente, acho que na cultura negra, assim, né? As pessoas lerem isso daqui vão... Né? Que pra mim, homem branco, classe média, assim, né? Todo pacote desinteressante. Né? Ler isso daqui foi muito impactante, assim, né? Tem o outro livro, o Intime Vejo, que eu não deixei por aqui, mas o Intime Vejo, que saiu pela Conrad, de 2 autoras brasileiras, a Marília Marci, não lembro da outra, desculpa, amiga, mas assim, é muito parecido, a temática, as histórias são diferentes, porque são pessoas diferentes contando em tempos diferentes, continentes diferentes, mas é muito parecido a questão do cabelo e como você pode discutir, perceber e aprender sobre racismo estrutural a partir de cabelo. Como você pode ver como a cultura pode ser uma arma de violência pelo cabelo. É um troço muito doido. Como que você... Cara, são histórias... E é doido que não fica num campo retórico. Ela consegue mostrar isso em narrativas muito cotidianas. São coisas muito concretas, são coisas muito plausíveis, não tem nada de extraordinário. E o desenho dela, acho que colabora muito para isso, assim, né? A simplicidade do desenho dela, a honestidade do desenho dela, dá para o relato dela, ela não está travestida de técnica exacerbada, de quero desenhar muito bem, de não sei o que, cara. Ela está contando um fato e está fazendo isso do jeito mais livre e espontâneo possível. Então, cara... E funciona, velho. Funciona. É uma narrativa assim que te pega. Demais. E por final, mas não muito menos importante, Pigmento, da Aline Zuvi. Cara, foi lançamento, junto, no mesmo dia que a gente fez o clube de leitura, a gente fez o lançamento do Pigmento. E a Aline é amiga nossa, né, cara? Já faz um tempo que eu conheço a Aline, de quando ela estava se iniciando. É a outra... Cara, isso que é engraçado. Eu falei do Yoshi lá no começo, com o do Contra, e agora com a Aline de novo, né? Você acompanha essas pessoas, cara. Você vê quando elas estão ali no começo. Cara, daí você vê o crescimento, o desenvolver... são várias pessoas assim, né? Eu falo da Zulvi e falo do Yoshi, mas tem muita gente que produz quadrinhos no Brasil hoje que tem esse perfil. E, cara, é um negócio de labuta, sabe, velho? É um negócio assim de vou fazer, cara.
E o que eu falo tudo isso, eu não quero deixar romantizado no sentido assim de um chamado e tal. Acho que tem um significado aqui que é extraordinário para cada autor e autora, que cada um sabe bem, né? É uma coisa muito pessoal isso. Mas eu acho interessante que são essas pessoas que estão fazendo acontecer, né, cara? Essa pessoa que senta e leva 5 anos, que nem a Aline levou para terminar uma história dessas, fazendo, lidando com a vida, lidando com pandemia, lidando com administrar freela, com vai e volta, mudança de traço, inseguranças, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de conversar bastante com a Aline nesse final de semana, né? Aprendi muito e foi legal que foi uma troca. Eu acho que eu comentei com vocês que eu estou fazendo meu próprio projeto para o FIC também. E eu fiz quadrinhos já, só que eu tenho cara, um dia até vale a pena fazer vídeo sobre isso, quem sabe, né? Porque as conversas que eu tive com a Aline foram bem legais, sobre coisas que a gente pensa que às vezes atrapalham só a gente, mas acabam atrapalhando todo mundo. E de repente é legal você jogar no mundo, assim, falar mais, né? Mas o livro, cara, é a história de uma tatuadora que não consegue marcar a própria pele, ela faz tatuagens e essas tatuagens somem, né? E uma restauradora de livros. Elas se encontram, haverá romance, haverá amor, né? Mas haverá outras coisas também. Não é uma história policial, não é uma história violenta, né? É uma história sobre imagens, é uma história sobre símbolos, uma história sobre afetos, sobre temores, sobre esperanças. É um trabalho... Cara, e o jeito como a Aline trabalhou o livro, cara, ela aprimorou muito a arte dela, né? Ela tá com um trabalho muito pessoal. É, de novo, aquela artista que você vê uma coisa dela e você sabe, isso aqui é a Aline, né? Ela não precisa mais assinar assim, ela... Cara, é a Aline. Se bate o olho, tem, né? Isso é muito legal de ver. E esse livro, cara, que a gente tava falando agora de graphic novel, né? Mas eu acho que, cara, é um puta trabalho para iniciar, e saindo pela Companhia das Letras, né? Eu sempre brinco, né, cara? A companhia, para mim, é uma editora fetiche, cara. Para mim, a companhia é sinônimo de literatura, assim, cara. Para mim, a companhia é sinônimo de gente grande, assim, cara. E daí é muito legal ver o livrinho da Aline aqui, né? Não tô desmerecendo as outras, pelo amor de Deus, cara. Tudo isso daqui me alimenta muito. Mas aí nessa brincadeira de histórico, de olhar, lá por 2010, 2009, um momento muito importante para a gente entender a mudança para o estado atual que a gente está de mercado de quadrinhos foi quando a editora Companhia das Letras criou um selo específico de quadrinhos para lançar álbuns lá, né? Que daí saiu vários planos com álbuns, daí tinha o famoso Cachalote lá, né? Que é um outro livrão polêmico, assim, tal, cheio de pretensões, que eu adoro pra caramba, né? Um dia também tinha que falar desses classicão que não deviam ser esquecidos, né? Acho que são livros em quadrinhos que valem a pena ser lidos, assim, que também tem um trabalho todo lá do Rafael Coutinho gigantesco, assim, muito legal. Mas, cara, aquilo foi um momento de ruptura, né? A Companhia das Letras está lançando quadrinhos. E a gente tá falando agora, acho que cada vez mais sem sentido falar de preconceito contra quadrinhos. Isso já foi maior. Acho que a gente hoje está tendo preconceito contra ideias, contra temas, né? Contra mostrar determinadas perspectivas e ponto de vista. Acho que aí a gente está tendo problemas, né? De restrição, de formatação de ideias, assim. Mas não é mais a coisa que era antes do pessoal ver você com um gibi e achar, pô, isso aí não é coisa de criança. É coisa de criança também, cara, mas isso aí já superamos, né? Isso é o bom, né? E a Companhia das Letras, ela tem, nessa história desse desenvolvimento, ela tem um papel muito legal ali no meio, porque a partir da hora que ela começa a publicar, tem uma mudança de mentalidade ali, ela é um dos sinais, né? Olha que viagem, né? Tudo isso a partir... Não falei do Pigmento, talvez eu faça um vídeo ali, né? Eu quero fazer um vídeo que eu achei muito legal, isso daqui, achei muito bacana. Então é isso, esse foi o grande... Cara, somando tudo, acho que deve ter dado 1h20 aqui, 1h15, né? Então foi um papo bem longo, no fim das contas acabou virando um monte de mini resenhas, porque são coisas que eu não sei se, né? O da Aline eu gostaria de fazer muito, por uma série de coisas, assim, acho que papos que dá para conversar e talvez faça aí para frente. Mas como eu falei para vocês, essa coisa de produzir quadrinhos e tal, eu tô fazendo um gibi, eu tô doido com ele, agora tô uma pausa ali. Eu tenho pouquíssimo tempo para terminar. Imprimir, que vai ser num birozão mesmo, vai ser xerocão, vai ser tipo fanzinão mesmo. Finalizar e levar pro FIC para entregar
que eu quero fazer isso, né? Entregar para algumas pessoas. Vai ser uma tiragem limitadíssima. Não pretendo estar vendendo, talvez eu troque com alguns colegas, levar como moedinha de troca, mas a minha ideia é distribuir, assim. Então vamos ver o que vai dar certo. E vamos, acho que, falar mais sobre isso ao longo desse mês. Então não sei como é que vão ficar as resenhas. Gravei aqui um longo vídeo assim. Não sei se de repente não picoto esse vídeo, começar a dar uma de atualizar, de usar a ideia dos cortes, começar a fazer vários vídeos cortando aqui, que eu acho que tem um monte de pequenas resenhas aí no meio. E vamos ver para onde que vamos. Galera, obrigado. Se você gostou, dá aquela curtida. Eu e Escama sempre estamos aqui, né? Falando de vídeo e tal. Já faz 10 anos, hein? Kitnet HQ tem mais de 10 anos. Estamos aqui ainda, né? E se você quiser assinar o nosso canal, divulgar nossas ideias, estamos aí. Valeu, pessoal, e até a próxima.